Ok, vamos lá, estamos gravando aqui. Boa noite, meu nome é Ricardo Machado. Essa é a disciplina de Segurança do Trabalho, Primeiros Socorros e Salvatagem, do curso técnico de Recursos Pesqueiros. Tá, vou iniciar a gravação agora. A gente já está no ar desde as 19 horas, mas iniciei a gravação agora. Tá, então, durante essa aula ao vivo aqui, a gente vai revisar os conteúdos da semana, tá? Vai tratar, fazer um resumão dos conteúdos da semana. Tá? Repassar, vamos dizer assim, porque como é terça-feira, talvez não deu tempo ainda de vocês verem todos os conteúdos, né? Então vai ser um resumão dos conteúdos da semana, e aqui nessa aula a gente também pode estar tirando dúvidas aí de alguma questão, alguma coisa que deu problema, tá? No grupo do WhatsApp aí, coloquei o atalho para vocês agora aí no chat, vocês também podem estar me avisando se alguma coisa não está funcionando, se estão com alguma dúvida, algum problema para fazer a atividade, tá? E lá no na nossa turma, deixa eu ver aqui quantas pessoas já entraram. Na turma do Google Sala de Aula já entraram somente 3 pessoas, a Lídia, a Natália e o Valdeci. Tá? Então, vou colocar aqui no chat também o convite para vocês entrarem na turma. Aqui. Vou pegar aqui no mural só um momento. Pronto. Está aqui no chat também o link para vocês entrarem na turma do Google Sala de Aula. De preferência, entrem com a conta do escolar, né? O e-mail escolar de vocês, o @ escolar. Tá? Clicando aí, vocês entram no Google Sala de Aula. Tá? E lá vocês já vão conseguir ver as atividades da semana. Tá? Deixa eu expor aqui, mostrar para vocês a nossa sala virtual ali. Deixa eu apresentar aqui, parar essa apresentação. E apresentar a nossa turma de verdade aqui, a turma virtual. Apresentar a minha tela inteira, para vocês verem, tá? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu aparecer para vocês aí, eu já vou para a turma. Pronto. Ó, gente, estão vendo aí, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto, essa é a nossa turma virtual. Você entra lá, pode entrar, entra aí direto nesse atalho que eu botei aí no chat, né? Aqui no mural são os avisos, as postagens, né? Vai estar aparecendo aqui, vocês recebem um e-mail também avisando. E aqui estão as atividades, eu separei assim por semana, tá? Então, a semana 1 já tem aqui 6 atividades. Cada atividade dessa, você vai clicar aqui, ó, aula assíncrona 1. Você clica aqui, vai ter as instruções, ó, assista ao vídeo da aula, tá aqui o link do vídeo, e leia essa norma número 1 aqui, tá aqui também o link da norma. E aí você vai clicar na tarefa 1 lá e responder, marcar a verdadeira aqui, né? A forma de eliminar o risco antes da sua geração é definida como, aí você marca lá, aqui você acha que é verdadeira, né? E resolve lá e envia, né? Aí envia lá a tarefa. Clica no botão enviar. Aqui, ó, vou abrir de novo. Vai lá, responde tudo e bate aqui no enviar. Quando enviar, você já pode ver a nota. Tá? Vou marcar aqui, ver se eu consigo passar aqui chutando. Não assisti nada, não estudei nada. Vou tentar passar no chute, vamos ver se eu passo. Vou marcar tudo aqui. Ó. O nome, ela embaralha, tá? Cada vez que você for responder, ela embaralha a ordem das questões, tá? Quando você envia, aparece aqui, você ver a pontuação. Então, vamos ver, ó, acertei só uma de 10. Ó. Tá? Então, como ficou ruim, a gente pode responder de novo, tá? Vai valer a nota mais alta. Ó, enviar outra resposta, tá aqui, ó. Aí, claro, eu vou lá, assisto o vídeo, né, para poder acertar, né? Tá? Deixa eu voltar para cá. Entenderam? Vocês já usaram, né, para as outras disciplinas aí o Google Sala de Aula, né? Ok, deixa eu apresentar agora aqui, falar sobre a segurança do trabalho, né, apresentar a primeira aula.
botar uma janela. E aula 1, segurança do trabalho. Pronto, espera aí. Está apresentando, deixa só eu mudar a configuração aqui, para eu poder enxergar o chat enquanto eu vou falando, tá? Aí vocês podem se manifestando ali no chat, se surgir alguma dúvida, né? Ou se quiser, pode abrir também o microfone. Então, tá aqui, segurança do trabalho, meu nome é Ricardo Machado. Então, a segurança vai estar trabalhando aí de prevenção de doenças, prevenção de acidentes, a salvatagem cuida da sobrevivência no mar e o resgate, e os primeiros socorros é o suporte básico à vida. Essas três coisas a gente vai estar vendo na disciplina, tá? Então, o que é segurança, né? A gente se sentir realmente seguro, né? Será que vocês estão se sentindo seguros agora aí? Talvez não, né? Pô, será que essa disciplina é difícil? Será que vou conseguir atingir a nota? É muito conteúdo, né? Vou conseguir entender aí, vou conseguir assistir às aulas, né? Então, segurança rima com confiança. À medida que a gente vai ganhando mais confiança, a gente vai se sentindo mais seguro. E realmente, para ganhar confiança, a gente tem que conhecer, no caso aqui do trabalho, né? Conhecer o trabalho, conhecer como nos proteger, né? Ter os meios de proteção, e aí realmente a gente vai estar seguro, evitando aí a doença do trabalho, o acidente do trabalho. A segurança é uma exigência de lei, né? E no mundo desenvolvido, aqui no hemisfério norte, né? Existe lá, as leis lá exigem um seguro privado para o acidente de trabalho. Aqui no Brasil, o seguro de acidente de trabalho é estatal, é o INSS. Tá? Então, a gente tem aqui normas regulamentadoras, né, que obrigam as empresas a fazerem segurança justamente para a pessoa não ter que recorrer ao seguro, né? Então, o que é esse seguro de acidente aí, ou de doença, né? É o meu salário garantido pelo órgão de previdência social. Caso eu me acidenta, perca a minha capacidade para o trabalho, o INSS vai garantir o meu salário. É claro que esse dinheiro é colocado lá, né? As empresas pagam o seguro para o governo, né? Seguro é sobre a folha de pagamento das empresas, chama SAT, Seguro de Acidente de Trabalho. Então, olha só, será que você se sente seguro? Olha só essa figura aqui, está todo mundo se sentindo seguro ali, né? Senão não estaria ali. Então, tem duas maneiras de você estar realmente seguro, né? Aliás, só tem uma maneira de você estar seguro, você está protegido. Agora, tem duas maneiras de você se sentir seguro. Uma é você não ter noção do perigo. É o caso desse nosso amigo ali, que apareceu para tirar uma foto ali, né, com a mão no bolso. E ele não sabe que está em perigo, ele acha que está seguro, mas não está, né? É o que acontece com o pessoal que vai para o meio de feira aí, agora em tempos de Covid, né? Vai para festa, para aglomeração. Ele acha que está seguro, porque acha que não tem perigo, né? Que é uma doença que só mata velho, né? Então ele acha que está seguro, mas não está. E a outra maneira de eu me sentir seguro é eu conhecer o perigo e me proteger dele. É o caso desse pessoal ali que tem equipamento de segurança, que tem treinamento, que tem um procedimento de trabalho. Esse vídeo aqui é um operário aqui da construção civil, está cortando essa laje, ó, e aí ele cai dali, né? Então ele está se sentindo seguro, mas não estava realmente seguro. Né? Então, o que vai promover realmente essa condição de evitar o acidente e a doença do trabalho é a segurança do trabalho, que pode estar atuando nesses três níveis aqui, parece a bandeira do Olodum aí, né? Então, o nível vermelho é o corretivo, que é quando já aconteceu o acidente de trabalho. Então, aconteceu o acidente de trabalho, a pessoa furou o olho, caiu da laje, quebrou o braço, queimou a mão, né? Então, só nos resta aqui compensar a perda. Então, vou usar lá a lei previdenciária para poder pagar o seguro para essa pessoa enquanto ela estiver afastada, ou aposentar ela por invalidez, ou pagar a pensão por morte lá para o cônjuge, né, dessa pessoa. Tá? Além disso, pode ter uma ação também, ação judicial contra a empresa para indenizar aquela morte, né? Então, esse seria o corretivo.
E depois de acontecer o acidente também, eu não posso mais salvar quem se acidentou, mas posso salvar as outras pessoas que estão expostas àquela situação, por exemplo, usando lá o material de segurança, né? O amarelo é o preventivo, já existe o risco, mas ainda não existe o acidente nem a doença. Então, tenho lá um ruído, tenho lá uma radiação, tenho lá uma condição de acidente, e eu posso controlar essas condições antes que aconteça o acidente. Isso a gente chama de preventivo. Tá? Então, vou lá controlar o ruído antes que a pessoa fique surda, né? E eu tenho o preditivo aqui, que é o verde, que é antes de gerar o risco, então vou fazer um projeto do IF, então eu já projeto ele com o tamanho das salas de aula, com ventilação natural, com segurança contra incêndio, com as bancadas de laboratório bem definidas, né, para evitar que seja gerado risco de acidente. Tá? Então, quando a gente fala em preditivo, se lembra logo aí de projeto, né, de projeto. Certo? Vamos avançar aqui. Então, esse é o corretivo. Furou o olho. De hoje em diante, todo mundo que está trabalhando nessa máquina vai ter que usar o óculos, porque furou o olho de um funcionário, né? Mas já tem um acidente, né? Então, corretivo. O preventivo é esse aqui, ó. Pô, tem uma fagulha ali que talvez vá furar o olho de alguém. Então, antes que dê essa desgraça, já vamos usar o óculos. E o preditivo ou proativo é esse aqui, ó, já na fase de projeto. Tá ali o patrão dizendo, construiremos um novo depósito, né? E aí o engenheiro ali, né, o técnico de segurança ali, diz o seguinte, ó, essa ideia que o senhor está tendo aí não é boa, eu tenho uma melhor, seria usar um carrinho, veja o camarada carregar peso, né? Então já pensar em construir aquele ambiente com os equipamentos corretos, com a infraestrutura correta, né? Antes que o risco seja gerado, esse é o preditivo. Tá? O que identifica os riscos no trabalho, né? Uma das áreas da segurança do trabalho é a higiene ocupacional. Tá? Então, a higiene ocupacional, na verdade, a gente tem 5 grupos de riscos, a higiene ocupacional vai tratar de 3, o risco físico, o químico e o biológico. Tá? Então, ela vai reconhecer, avaliar e controlar esses riscos aí, físico, químico e biológico. Tá? Então, os físicos, ó, não é de esforço físico, o risco físico está ligado à física, tá? A energias perigosas. Tá? A ciência física mesmo, né? Então, o ruído, né? O calor, as vibrações, o frio, as radiações ionizantes e não ionizantes, né? Depois a gente vai estudar cada um desses numa aulinha separada, tá? O químico está associado às substâncias tóxicas, né? Nocivas aí, que pode ser poeiras, pode ser na forma líquida, pode ser também gases e vapores. Deixa eu tomar uma aguinha. E os agentes biológicos, todo mundo está vendo todo dia aí na televisão, né? São aqueles micro-organismos patogênicos, né? Os fungos, vírus, agora está muito em evidência aí o vírus SARS-CoV-2, né? Da doença Covid-19, né? Coronavírus, né? O SARS-CoV-2. Também as bactérias, os protozoários, parasitas, príons, toxinas e também as culturas de células, tá, de laboratório aí também são consideradas riscos biológicos. Para controlar risco, tanto físico, quanto químico, quanto biológico, depois a gente vai ter uma aula só para risco químico, uma aula só para risco biológico, outra, e algumas aulas para os riscos físicos. Primeira coisa é ter uma instalação correta de trabalho, né? Equipamentos de trabalho, a infraestrutura de trabalho bem projetada. Capacitação continuada também, a gente receber instrução, informação sobre a execução daqueles nossos trabalhos, naquele ambiente, né? Importante. E também executar o trabalho de uma maneira segura, que são os procedimentos padronizados aí, né? E que não que tenha que ser um procedimento de segurança, tem que ser um procedimento de trabalho seguro. Né? Não existe um procedimento só de segurança. Né? Por exemplo, a gente tem aqui no campus, né, quando for possível a gente retornar para a aula presencial, a gente tem ali um protocolo de biossegurança. Mas esse protocolo de biossegurança, ele não é separado, é assim, como é que eu vou ter aula com biossegurança? Tá?
Não é uma coisa separada só de procedimentos de segurança, né? É um procedimento para a gente conseguir assistir a aula, fazer práticas, de maneira a segurança está aí atrelada, né, entrelaçada com o jeito como eu vou fazer meu trabalho. Também o uso do EPI, o EPC, o EPI é o equipamento de proteção individual, o óculos, a máscara, né, o capacete, e o EPC é o equipamento de proteção coletiva, um piso antiderrapante, um telhado que me proteja contra a radiação solar, contra a chuva, um guarda-corpo que me proteja contra a queda. Não sei se ontem vocês viram aí um acidente que deu lá numa universidade, acho que é no Chile, se não me engano, que os alunos caíram lá do terceiro andar, né, porque rompeu o guarda-corpo, né. Também a vacina, a imunização, também para controlar risco biológico, nesse caso aí, né. As vestimentas de trabalho, vestimentas profissionais, também nos ajudam a controlar riscos, tá? E aí a gente vai ter que projetar o trabalho, como ele é executado, né? Que ferramentas eu uso, que ambientes eu vou usar, né? Como é a planta, né? A distribuição espacial dessas áreas aí, a alocação dos equipamentos, dos móveis, né? Dentro do ambiente de trabalho. Isso aí é uma planta residencial, né? Mas imagine aí um laboratório, por exemplo, de química, né? A sinalização de segurança também nos ajuda, a sinalização de rotas de fuga, de equipamentos de incêndio, de procedimentos seguros, né? Se lembre que a sinalização não substitui as outras formas de prevenção. E aqui, procedimentos seguros de trabalho, por exemplo, não se faz manutenção com a máquina em funcionamento, vocês vão trabalhar aí talvez aí com embarcações, né? Então, o professor Marcos Macedo ensina para vocês aí a coisa dos motores, né? Dos equipamentos de embarcados, né? Então, eventualmente vai ser preciso uma manutenção, a gente tem que parar, travar a máquina para executar essa manutenção, né? O jeito de lidar com produtos químicos, né? Isso aqui é um erro muito comum, você pipetar o ácido com a boca, né? Deixa eu só ver o WhatsApp aqui se tem alguém perdido lá, deixa eu ver. Entrou aqui uma pessoa agora no nosso grupo, deve ser um de vocês ali. Só um momento, deixa eu voltar para cá. E manutenção elétrica, né? A gente vai ver aí, vai ter uma aula sobre acidentes, né? Então, cuidado aqui, o choque elétrico pode lhe matar, né? Da fibrilação ventricular. Quem faz manutenção elétrica é o eletricista, tá? Ele tem que ter conhecimento, equipamento, né? Da execução desse trabalho, dessa atividade. Também os equipamentos de proteção coletiva, aí, ventiladores, aterramento elétrico, proteção de máquinas. Um deles aqui muito famoso, você já deve ter visto aí nos laboratórios, né? A capela química. Então, um equipamento de proteção coletiva aqui para o agente químico, para ele estar fazendo uma sucção antes que esse produto se dilua no ar, né? E faça aqui uma atmosfera perigosa. Então, uma capela química, aqui um amortecedor de vibração para máquinas, né? Para diminuir a vibração e o ruído. Isolamento acústico. Também o equipamento de proteção individual, aqui, luva, óculos, protetor solar, né? Capacete, bota, vários aqui, ó, protetor face shield, né? Ficou famoso agora aqui na pandemia, óculos de segurança, botas, calçados de segurança, respiradores. O respirador, ele tem que ser o filtro do respirador tem que ser dimensionado para aquela atmosfera perigosa que você vai enfrentar, né? Agora está muito famosa a máscara N95, né? Que ela consegue filtrar vírus, né? Vírus e bactérias, né? Então, claro que você tem que ver qual é a atmosfera que você vai enfrentar para acertar o tipo de filtro, né? Se é um agente químico, dependendo do agente, eu vou ter um filtro diferenciado aí. Tá? E onde é que é especificado essas coisas, esses controles, né? É no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Recentemente se substituiu esse programa por um outro, chamado Programa de Gerenciamento de Risco, né? Mas esse aqui tem ainda um ano de vida, esse programa aqui.
ainda está ativo, né? E a partir desse ano agora a gente vai começar a fazer o PGR em vez do PPRA. Então, nesses programas, né, de gestão de risco, a gente tem que antecipar os riscos, reconhecer, avaliar e controlar. Tá? Antecipar seria eu já projetar a condição de trabalho adequada, antes do risco existir. Né? Reconhecer, eu poder identificar os riscos que eu tenho no meu ambiente de trabalho, seja lá um risco de acidente, um risco biológico, um risco químico, um risco físico, né? E aí eu vou identificando cada risco desse, eu vou avaliar o risco. Por exemplo, identifiquei lá que tem um ruído na minha embarcação, né? Eu vou ter que avaliar esse ruído, medir, né? Qual é o nível desse ruído, para daí poder projetar uma medida de controle. Se eu vou isolar o ruído já no motor lá, ou se eu vou usar um protetor auricular. Então, reconhecimento é a identificação. Essa avaliação pode ser qualitativa ou quantitativa. Quantitativa vem de quantidade, né? De eu poder mensurar o risco, por exemplo, o ruído, a gente vai sempre mensurar, né? E o controle ele pode ser na própria fonte de geração do risco, por exemplo, vou isolar o ruído do motor. Pode ser na propagação também, eu fazer uma barreira, uma parede, a prova de som. Ou na pessoa, que é o caso do EPI, caso do ruído, protetor auricular, né? No caso do risco biológico, a proteção na pessoa pode ser também por EPI, pode ser por vacina, né? Pode ser também na propagação ali com procedimentos seguros de trabalho, né? Vocês estão vendo todos os protocolos de segurança agora aí, de biossegurança para Covid, né? Então, use a máscara, lave a mão, não aglomere, né? Então, está controlando na propagação, né? Controlar na fonte seria o isolar aquela pessoa que está doente, né? Para não poder justamente propagar o vírus. Né? E na pessoa seria essa questão dos EPIs ou da vacina, ou a vacina. No caso biológico, né? Ok, então essa apresentação da aula 1 já está lá. Deixa eu abrir a outra. Deixa eu abrir outra apresentação aqui. Só um momento. Estão entendendo aí? Estão vivos? Dá um oi aí no chat aí para ver se vocês estão aí mesmo, se estão dormindo. Deixa eu abrir uma outra aula aqui sobre dessa semana. Deixa eu olhar aqui direitinho na nossa... Ó, então a gente já viu aí a segurança do trabalho, já viu a higiene ocupacional. Vamos falar agora sobre os acidentes de trabalho. Um momento, acidente de trabalho. Aqui. Só um pouquinho que já vou abrir. Deixa eu só configurar a apresentação rapidamente aqui. Ok. Aqui. Então, vamos falar sobre o acidente de trabalho, que é um dos riscos, né? Risco, a gente também chama de risco mecânico, né? Risco de acidente. Pronto. Júlia abriu a câmera, tudo bem. Estamos aí com o acidente de trabalho agora. Vamos lá. Então, o que é um acidente, né, de trabalho e como é que eu posso caracterizar ele, né? O acidente é um evento súbito que causa a perda da capacidade para o trabalho. Oi, está aberto o microfone de alguém aí. Então, mas aqui no Brasil, né, como o seguro de acidente de trabalho ele é estatal, a gente não tem uma apólice de seguro, a gente tem uma lei que define o que é o acidente de trabalho, justamente para a gente poder recorrer lá ao seguro, que é o pagamento do meu salário pelo INSS, né? Então, essa lei 8.213 trata disso, do acidente de trabalho no Brasil, tá? Então, aqui no artigo 19 da lei, diz o que é exatamente o acidente de trabalho. Então, é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa
ou pelo exercício dos trabalhadores, dos trabalhos segurados, ali do inciso 7, que é o pescador artesanal e também o agricultor familiar, tá? E esse acidente não é qualquer acidente, ele tem que causar uma lesão corporal, uma queimadura, uma luxação, uma laceração, uma fratura, um corte, né? Um choque elétrico aí, ou uma perturbação funcional, né? Uma perturbação de um dos meus sistemas funcionais, por exemplo, meu aparelho respiratório, a minha questão emocional, né? Eu ter lá um trauma emocional, uma perturbação funcional. Imagina um motorista de ônibus que é assaltado à mão armada, né? Ele pode ficar impossibilitado do trabalho por questão mental por algum tempo, né? Até poder se sentir seguro novamente para estar dirigindo e estar se expondo àquela situação novamente, né? Então, essa lesão corporal ou essa perturbação funcional não pode ser qualquer coisa, ela tem que causar ou a morte ou a perda da capacidade para o trabalho, perda ou redução, né? A morte sempre é permanente, né? A pessoa não vai voltar dos mortos, né? Mas a perda ou redução, ela pode ser temporária. Tipo, eu quebrei o meu braço, né? Fazendo lá o meu trabalho. Então, vou me afastar durante um tempo, faço lá o tratamento, né, a fisioterapia, e quando eu volto, volto com a minha condição normal de trabalho, minha capacidade de trabalho normal, né? Então, uma perda ou redução temporária, nesse caso, né? E pode ser permanente, tipo, arranquei o meu dedo na máquina, né? Quando eu voltar, vou voltar sem o dedo, então tive aqui uma redução permanente da minha capacidade para o trabalho. E o seguro de acidente de trabalho, ele garante meu salário enquanto eu estou afastado. Depois a gente vai ver aqui os outros benefícios, né? E quando eu volto, se eu voltar com alguma sequela, ele me garante um percentual do meu salário para compensar essa perda. Quanto custa aí um acidente de trabalho? A gente tem custo direto e indireto. O custo direto é aquele que eu consigo transformar em dinheiro, por exemplo, a perda de tempo, a quebra, danificação, o dano da máquina, o salário do substituto, a indenização, né, custos aí com medicações, com tratamentos, né? Então isso a gente chama de custo direto. Quantas peças, a perda de produtividade lá, né, naquele ambiente, custo direto. E o custo indireto é aquele custo associado à imagem da empresa, né? Queda também de rendimento, a desmotivação das pessoas. Então eu não consigo mensurar, mas normalmente ele é mais alto até do que o custo direto. Então é mais barato, né, investir em prevenção. Tá? Trabalhando com a prevenção, estou protegendo a minha força de trabalho aqui, que é um patrimônio que é daquela empresa, né? Você perder um funcionário custa muito caro, né? Ah, não é só uma questão de humanitária, aqui, é uma questão também estratégica, se evitar o acidente de trabalho. Claro que só essa questão humanitária já justifica a adoção de medidas de segurança, claro, né? Mas para as empresas também tem essa questão de você ter lucro, né? E a segurança dá lucro, tá? À medida que vai evitando que a gente perca a capacidade de trabalho, nossos funcionários, isso vai dar uma produtividade maior. Tá? Aqui tem um exemplo de acidente, a pessoa cai dessa escada aqui no shopping, e então como é que ocorreu esse acidente? A gente tem que fazer uma investigação, análise do acidente, né, para ver os motivos, as causas desse acidente. Nesse caso aqui, a causa é a escada, o procedimento errado, né? Você tinha que ter aqui uma plataforma elevatória para fazer essa atividade aqui, porque essa escada está errada. Também os equipamentos de segurança, o cinturão, o trava-queda, né? Equivale para o acidente de trabalho, em termos de lei, né, assim, do seguro, a doença profissional, a doença do trabalho, tá? Também dá direito ao seguro. Também o acidente sofrido por ato de agressão, de sabotagem, de terrorismo, né, ofensa física intencional, também no ambiente de trabalho. E a doença proveniente da contaminação acidental, por exemplo, me contaminei lá com produto químico, me contaminei lá com material biológico, né? Então isso também para efeito de lei, né, equivale a um acidente de trabalho. Tem também o seguro de acidente de trabalho para esses eventos.
Tá? E, por fim, o acidente de trajeto, né? O que é esse acidente de trajeto? Eu estou me deslocando da minha casa para o meu trabalho, ou do trabalho para casa, e sofro um acidente, por exemplo, de trânsito, sou atropelado, sou atacado, caio na rua, sei lá. Isso a gente chama de acidente de trajeto. E também pode ser em viagem a serviço da empresa. Você vai se deslocar para um treinamento, para uma visita a um outro ambiente e se acidenta, né? Isso também é considerado acidente de trabalho. Desde que você tenha sido, claro, designado pela empresa para fazer aquilo, né? Tá? O INSS coloca alguns benefícios, né? Então, quando eu me acidento, enquanto eu não retorno para o acidente, eu vou ganhar o B91, que é o meu salário pago pelo INSS. Isso a gente chama de auxílio-doença, tá? Por que esse auxílio-doença, se ele é fruto de um acidente, né? Porque tem a ver aqui com a minha perda da capacidade do trabalho, né? Que temporária, né? Quando eu voltar para o trabalho, se eu ainda tiver uma sequela, por exemplo, voltei sem o dedo, porque perdi o dedo na máquina, né? Enquanto eu estava afastado, estava ganhando o B91, que é o auxílio-doença. Quando eu voltei sem o dedo, eu posso continuar a voltar a trabalhar, mas eu tenho uma redução da minha capacidade de trabalho. Então, aí sim vou ganhar o auxílio-acidente. E esse auxílio-acidente é proporcional à perda do meu trabalho, da minha capacidade de trabalho. Né? O benefício 94, né? Se eu morri, não ganho nada, né? Mas o cônjuge ganha, né? A pensão por morte, o salário da pessoa pago pelo INSS. Se eu ficar inválido para o trabalho, para qualquer trabalho, né? É a aposentadoria por invalidez. E eu ainda tenho direito à assistência médica, né? O INSS tem clínicas de fisioterapia, né? Tem também o atendimento através do SUS, Sistema Único de Saúde. E uma outra coisa é a reabilitação profissional, não confundir aqui com fisioterapia, tá? Reabilitação profissional seria você, o INSS, pagar um curso para você desenvolver uma outra profissão que você possa executar com aquela sequela daquele acidente, tá? Por exemplo, eu tive um aluno uma vez que ele era jogador de futebol profissional, quebrou o joelho e não pôde mais jogar futebol, né? Como ele pagava o seguro, aí a empresa pagava o seguro do INSS, né? O INSS pagou para ele, aí por isso que ele foi meu aluno, né? O curso técnico lá de transações imobiliárias, lá no Senac. Eu dava disciplina de segurança do trabalho, né? Nesse curso. Então ele pôde voltar para o trabalho, mas para uma outra profissão. Ganhou, na verdade, outra profissão, né? Aqui o acidente de trajeto, aqui o acidente de trânsito, um deles, né? O acidente de trânsito. Esse aqui a gente chama de acidente típico, aquele acidente que faz parte das tarefas do ambiente de trabalho. Esse aqui também, é se acidentar na máquina, né? Então, acidente típico. E quando ocorre um acidente de trabalho, a gente tem que fazer a comunicação de acidente de trabalho. Esse aqui é o formulário para quando é um funcionário federal, né? Aqui do Instituto, a gente comunica para a perícia médica aqui de saúde, né? E quando você é um funcionário da Consolidação das Leis do Trabalho, você comunica para o INSS, tá? Então, existe um formulário eletrônico no site do INSS e tem esses dados aí do nome, o número do registro do trabalhador, tá? Então, é essa comunicação que vai garantir o benefício lá, o seguro, né, de acidente de trabalho. Além dessa comunicação, a gente tem que analisar o porquê que ocorreu esse acidente, né? Quais foram as causas. Então, normalmente se entrevista o acidentado, alguma testemunha, se vai até o ambiente de trabalho, ver o que tinha de errado lá e o porquê que esse acidente aconteceu. Tá? A gente teve um acidente uma vez aqui, acho que foi em Currais Novos, se eu não me engano, no IF de Currais Novos. O encanador foi quebrar uma parede para passar um cano e voou um caco do revestimento cerâmico no olho dele, né? Ele perdeu o olho. Então, assim, fomos ver lá, analisar por que aconteceu isso, né? Ele estava sem o óculos, por que estava sem o óculos? Era a tarefa dele quebrar a parede, eu tinha que ter chamado um pedreiro para fazer isso, né? Então, ver lá quais foram as causas para evitar outro acidente, né? Aquele olho que perdido a gente não consegue salvar mais, né? Então, nos resta aí recorrer ao seguro, até uma indenização judicial, e
mas a gente pode evitar outros acidentes futuros se a gente entender por que aquele acidente aconteceu. E aí tem aqui uma ficha também de análise de acidente, né, um formulário, onde a gente vê a descrição do acidente, as causas e as recomendações de segurança, para evitar outro acidente. Gente, vamos fazer um intervalinho aí, 15 minutos, e acabou aqui a nossa essa apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Vamos fazer um intervalinho? 15 minutinhos aí, para a gente dar um relax aí, depois a gente volta para ver os outros conteúdos dessa semana, tá? Chego já, até já, vou desligar aqui meu áudio, 15 minutos a gente volta.